Esta E deu conferência certo. será gravada agora. Opa, Perdão. Opa. Desculpa, Imagina. agora. Desculpa, Eu vou Baratinho. pôr aqui na gravou. nossa foto. Aqui, pronto. Nossa, tá super com delay. Dá para vocês verem que são duas fotos. Aham, Ali dá são, pra ver. então é dos nossos estágios, porque a Maitê também fez a IF, tá? Então, para quem aí acha que não consegue viajar, gente, é muito legal essa experiência. Você consegue entender um pouquinho do como é medicina lá do outro lado. Então, acho que é essa troca, mas não que você vá aprender grandes protocolos, não, mas é a troca e a experiência de saber que existe uma medicina que não é só aqui no Brasil, é lá na Turquia, no Chile, enfim. E como que eles também veem, sabe? Eu fiquei num estágio que era praticamente para de endoscopia, eu gostava de gastro também, na época, e ali eu fui aprendendo, assim, um pouquinho, aí eu sempre fui muito xereta, assim, então eu ia com uma colega ver a parte de pediatria, depois eu ia para a de neuro, e assim eu fui conhecendo, não posso dizer que eu aprendi grandes coisas sobre neurologia ou sobre gastro, mas foi um momento muito enriquecedor, assim, para minha formação, tá? Então é muito bacana, essa oportunidade que vocês têm da IF, de ter essa troca internacional acho que agrega demais para vocês, tá? Então não desistam, vale a pena. Vale muito a pena, gente. Foi algo assim que foi muito importante eu ter tido contato com. Eu acabei fazendo um scope, acho que era de pesquisa e não um estágio prático. O estágio prático eu acabei fazendo também, consegui, mas foi através do Rotary na graduação. E fazer o estágio de pesquisa foi incrível, porque eu entrei em contato com uma realidade totalmente diferente e aprender um pouco sobre a metodologia científica. E na minha entrevista da residência, eles valorizaram muito o meu intercâmbio para a IF, então acho que é legal dizer isso para vocês, que tem aí um tempo para tentar pensar nisso, para juntar os recursos, porque vale a pena e é um diferencial na formação. Exatamente. Não assim um diferencial, talvez, na parte de currículo, que vocês pensam muito nisso, né? É currículo, estágio internacional. Conta, claro que conta, mas é muito mais uma experiência pessoal daquilo que você está carregando para a vida de vocês, tá? Vale demais, demais, demais. Currículo, 80% é prova, nem sei quantos por cento agora, tá? 90% é prova. É 10%, o currículo é muito pouco mesmo, é mais para a vida mesmo, é uma experiência, assim, enriquecedora. Doutora, desculpa interromper, mas tem uma pergunta no chat da Isadora, perguntando se a doutora fez o intercâmbio de 4 semanas. Fiz de 4 semanas. O meu foi de 4 semanas. Também. Meu também. De 4. Beleza, obrigada. Dia 2 de janeiro até dia 2 de fevereiro. Tá? Foi bem tranquilo, e assim, se você precisava, eu estava na Turquia, era muito em Istambul que eu fiz. Era muito próximo da Grécia ali, de Atenas. Então, a gente conversava com eles deixavam você viajar para final de semana, não, a gente repunha as horas se precisava, sabe? E isso era bem tranquilo. Então, se vocês viajarem, vai depender, vocês podem aproveitar por onde vocês vão também. O que é legal, né? Uma experiência que foi muito legal, que eu consegui no IF, né, foi de poder conhecer estudantes de medicina do mundo todo. E eu já estava no internato, eu já estava no 5º ano quando eu fiz isso, e eu contava as aventuras, assim, do internato do Brasil, e eles, como assim, você faz parto? Gente, no internato a gente faz muito parto. E aí eu me dei conta de, gente, como a medicina no Brasil, ela é excelente. É uma das medicinas mais bem trabalhadas, né? Porque eu fui vendo que o mercado aí da medicina, a produção desses médicos é muito congruente com a realidade do país, né? E como no Brasil a gente precisa que as pessoas se formem aí com uma base boa mesmo, ela é bem diferente. Eu me senti muito bem, falei, nossa, tipo, minha medicina é muito boa. Bem isso. E uma coisa que eu tenho que trazer para vocês da Turquia, porque lá você faz os 6 anos de faculdade, aí você faz a prova, e aí depois você tem tipo um dever do Estado. Então você fica dependendo da especialidade que você for escolher, 1 a 2 anos trabalhando para o Estado, sem você receber efetivamente, você não pode abrir teu consultório, nada. Você tem que trabalhar como se fosse uma residência, só que não é uma residência, entendeu? Então você tem tipo um estágio obrigatório, como se fosse um internato em que você já se formou. Tem, todo mundo. Ou seja, tua carreira que era de 6 anos mais a residência, são 7 lá. Tá?
Então, Que e legal. realmente a gente faz muita coisa aqui, perto do que eles lá. Essa questão de parto, a gente entra em muita cirurgia aqui, lá eles não entram muito, é mais observando, né? Então, assim como é nos Estados Unidos, né? A gente entra... Aqui a gente põe a mão na massa muito cedo, e que é ótimo, dá segurança pra gente, quando tá no fim da faculdade, né? E começar aí o mercado de trabalho. E já que você comentou disso, né, comentando um pouco da cultura da medicina do Chile, o Chile, a graduação são 7 anos, é um ano a mais do que a gente, também tem que fazer residência, né, é o mais indicado. E se você faz faculdade pública, você tem que prestar esse tempo de faculdade para o governo, mas de forma remunerada. Mas eu achei isso muito interessante. Eu lembro que o irmão da minha host family, que eu morava, ele fazia uma faculdade particular, daí ele não ia ter que fazer de devolver esse tempo para o governo, né, em tempos de trabalho. Mas eu acho uma ferramenta muito boa. Acho muito bom Eu acho que você na fazer época isso. ali de quando eu estava prestando residência, pelo menos no meu 5º ano, isso foi 2014, eu lembro que houve um boato de que talvez o governo iria fazer isso também com a gente. Não sei se chegou a lembra disso, Maitê? Lembro. Que Eu foi lembro uma também do política de boato governo, inclusive. Mas eu isso lembro não também do foi. boato da residência de MFC para todo mundo, né, de um ano de MFC, mas nada deu certo. Isso. Então já teve, inclusive, isso pode cair em prova de preventiva de vocês. Então, por isso é importante me lembrar, porque já foi alguns resolutivas, normas, que já tentaram implementar isso daí. Não aconteceu, tá? Mas não quer dizer que não possa acontecer também. Não foi para minha época, mas era algo que estava sendo avaliado. Vamos começar nosso caso, Maitê? Vamos te deixar. A gente tem quanto tempo de aula, só para a gente ter uma noção, porque se me deixar eu falo até. Eu também. Dou um plantão de falar. Fica por conta de vocês, 1h30, até 2, assim, eu acho que o pessoal... Tá. Beleza, gente, vocês vão falando, vão compartilhando aí as experiências de vocês, vão falando, vão perguntando, Mandando no chat. estamos de olho aqui. Então, e aí, o que vocês acham que é a medicina de família e comunidade? Alguém pode ligar no Viva Voz também. Só para a gente poder ter uma troca aí. O que vocês acham que é medicina de família? É o médico do posto que só faz receita? E só encaminha? É a impressora do posto? E não resolve nada? Podem mandar no chat, gente, que deu a gente lê aqui. Se quiserem, podem ligar o microfone também. Aqui, medicina que cuida integralmente de uma pessoa mental e espiritual. Aê, gostei. Gostei também. Mais alguém? Algum comentário? Senão, continue, Maitê. Senão a gente vai... Eles não vão... Opa, tem mais ali. Um clínico geral plus. Um clínico geral plus. O que é esse plus? Muito bem, porque tem diferença, né? Tem muita diferença entre um clínico geral e um médico de família. De forma alguma, ter capacidade de resolver até 90% da demanda, exatamente. E essa forma alguma é o treinamento à residência? Precisa de muito conhecimento para tal, precisa. Por isso que é extremamente importante a residência em medicina de família. É muito diferente você começar a atender e adquirir o título, ou você fazer a residência em si de medicina de família. Aí você começa a entender gestão, você consegue entender fluxo, você consegue entender o que é ver integral, o que é atenção primária, secundária, terciária, tá? E já me perguntaram se a residência é a mesma coisa que mais médicos, e não tem nada a ver. A residência médica, ela é um programa lato sensu, é o padrão ouro para a especialização médica, e a gente tem vários estágios, né? Existem as competências obrigatórias que o médico de família e comunidade tem que ter, que são elaboradas pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, e através de uma residência médica, que são atualmente 2 anos, mas existe já o plano de ampliar para 3 faz tempo, só que a gente não tem médicos de família o suficiente no Brasil para conseguir ampliar esse tempo de residência.
E o programa Mais Médicos é um programa de provimento emergencial do governo, que você tem aí uma certa tutoria à distância, um certo acompanhamento acadêmico, mas não se compara e não especializa o profissional em medicina de família e comunidade. Eu recebi essas perguntas esses dias, aí me lembrei. Não tem... apesar de você fazer coisas semelhantes, né, Maitê? É uma outra visão. Quando você faz a residência, te dá muito mais segurança em você saber manejar cada caso, saber entender o indivíduo como um todo, o que é importante até, em qual que é o limite do médico de família também, porque isso é bem importante a gente avaliar. O médico de família também vai ter um limite, né, como terapeuta, até onde ele vai, até onde ele não pode ir. Mas essa daí é a nossa... o do ONCA, né, que é a Comunidade de Médicos de Família Mundial, né, Maitê? Tipo, não é o Willy Wonka do chocolate, apesar de ser quase igual, né? Mas é o World Organization of Family Doctors, e essa é uma definição que é extensa, mas eu grifei o que é mais importante aí para vocês darem uma lida, né? Mas ele é um médico que ele é muito bem treinado, né? No que é mais importante e prevalente em todas as faixas etárias. Um grande diferencial nosso é que a gente não restringe o acesso de jeito nenhum, então qualquer um pode passar para a gente, independente do problema, independente da idade, do sexo, da queixa. Nós temos essa acessibilidade, lógico que a gente nunca vai saber tudo, é por isso que a gente tem bastante competência em determinar se esse quadro é mais urgente, a gente tem que resolver agora, ou ir aos poucos acompanhando. Então, é uma área incrível. Você vai precisar de ajuda de um especialista focal. Exato. Também, tem esses matriciamentos, discussões de casos com eles, principalmente na atenção primária, né, Maitê? Então, não quer dizer, a gente consegue resolver ali o 90%, mas tem os 10% que a gente vai precisar de ajuda sim. E precisa. Sim. A ideia da medicina de família, ou de uma estratégia de saúde de família, que é a atenção primária, é você ter todo é uma equipe dentro de um paciente, que vai avaliar esse paciente, a sua família, a sua comunidade. É constituída com agentes comunitários, enfermeiro, dentista, então tudo isso para uma população pré-determinada. Isso estamos falando do setor público, né, Maitê? Claro que isso acontece também no privado, não dessa forma tão rica, mas também acontece, tá? A gente tem acesso, sim, às especialidades. Então, onde que nós estamos, né? Só para voltar um pouquinho, onde é que a gente está na medicina de família? Então, nas unidades básicas de saúde, com uma equipe multiprofissional, atenção primária, que é a atenção primária. A gente também realiza visitas domiciliares para quê? Para poder entender o contexto desse paciente, saber onde ele está morando, quais são as limitações, as virtudes que vão ter ali naquele ambiente. Aonde que estamos na saúde suplementar? Eu posso dizer que eu trabalho na unidade básica com os alunos, e na saúde suplementar, hoje eu estou na Clinipan, mas eu sei que tem a Unimed, tem a Mil, tem mais planos que agora eu não estou lembrada. Assim, quase todos estão criando aí seu programa de medicina de família, né? Está tendo uma captação agressiva aí dos profissionais para o serviço suplementar. Exatamente. E qual que é a nossa função ali na saúde suplementar? Eu vou falar para vocês. No início, os pacientes eles não entendem muito bem o que é, então você acaba, às vezes, gastando um tempo explicando o que é o médico de família. Só que quando você começa a consulta e você começa a mostrar que você sabe o que você está falando, que você sabe entender esse paciente, ele não larga, porque daí ele gosta, porque daí você deu atenção, você conseguiu avaliar de todos os aspectos com ele, desde o problema do estômago, do problema no intestino, desde o problema no coração. Você consegue juntar essas pequenas partes. O médico de família é um bom juntador de partes e conseguir montar o quebra-cabeça aí que é a pessoa, tá? Porque ele vai segregando. Como que a gente na saúde suplementar temos acesso à especialidade focal? Temos, a gente faz discussões, às vezes via prontuário, eu mesmo sou bem cara de pau, eu ligo para o médico da especialidade, ligo, às vezes não conheço, eu ligo mesmo. Então vai depender de você como você vai querer manejar. Pensa, o paciente é teu. Ele não vai deixar de ser teu, por mais que ele vá para uma especialidade focal, ele vai voltar para você. Você que vai cuidar dele. Só que o cuidado vai ser junto com outro especialista. Na hora que ele resolver o problema com aquele especialista, ele vai voltar para você. Entenderam? Então, Diga, Maitê. Não, só para falar que quando a gente fala especialista focal, a gente está falando de cardiologista, neurologista,
Porque nós somos especialistas. Medicina de família não é aquele clínico geral. O clínico geral no Brasil é aquela pessoa que se forma e que não fez residência, não tem uma especialidade médica. Porque muitas pessoas falam, o clínico. Não, nós somos médicos de família, é uma especialidade médica ampla, diferente das especialidades focais. Exatamente. Nós somos uma especialidade também, mas eu digo focal no sentido de ser algo de um órgão específico, tá? Talvez eu tenha que mudar. Eu também falo assim, de especialidade focal. Nós somos especialistas, por isso a especialidade é medicina de família e comunidade. Então, uma coisa que é bem legal... Oi. Desculpa interromper, mas tem duas perguntas. Da Letícia, se essa equipe multidisciplinar acontece realmente na prática, que ela acredita que muitas pessoas falam que acontece na teoria, mas não sabe se realmente acontece. Com certeza absoluta acontece, sim. Acontece. Inclusive, o caso vai trazer isso que a gente vai trazer para vocês. Vai trazer como é a equipe multiprofissional. É uma agente comunitária fazendo a visita, entendendo o contexto, um atendimento de um psicólogo que você consegue fazer discussões com ele. Com certeza, essa paciente que eu vou trazer para vocês teve tudo isso daí, tudo, gente, tudo. Inclusive atenção secundária, tá? Então, sim, acontece. Uns mais, outros menos. Um não vai ter educador físico, outro não vai ter o fisioterapeuta, tá? Mas, via de regra, a estratégia de saúde da família é para ter, sim. Multidisciplinar. Eu tive a oportunidade de trabalhar antes da residência, eu trabalhei no município em que isso funcionava da forma mais inacreditável possível, imaginável. Assim, eu fazia reunião conjunto com nutricionista, com psicólogo, com fisioterapeuta, com agente comunitário, com enfermeira. Tinha uma facilidade muito maior, que era uma cidade bem pequena, em fazer esse acompanhamento conjunto, em matriciar casos com nutricionista, com psicólogo, do tipo, tô com uma gestante que tal, o que eu posso orientar para ela comer, ela está tendo intolerância, rarará. Então, era incrível. E vim para Campinas, na residência, por ser uma cidade muito maior e que está na transição para a estratégia de saúde da família, a gente não tem tanto suporte, tanto acesso, né? Eles não valorizam ainda muito a equipe multidisciplinar, ainda é um serviço hospitalocêntrico, mas existe. Existe e vai melhorar, é isso que a gente espera, mas existe sim, tem que existir. E isso acontece na atenção suplementar, sim, você consegue ter esses encaminhamentos. Aí vai depender, o que eu percebo, vai depender muito do médico que está ali na frente. Ele está interessado, talvez, em saber o que o fisioterapeuta falou? Ou vai depender disso. Por exemplo, os meus pacientes na Clinipan, eu consigo muito pouco ter esse contato, mas os meus pacientes de consultório, eu ligo. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que é minha e ela acompanha com psiquiatra. Eu queria fazer uma medicação a mais. Ela não veio exatamente por uma queixa psiquiátrica, ela veio por outros motivos. E eu percebi, liguei para o psiquiatra dela, eu deixei uma receita com ela, liguei para o psiquiatra e falei, seguinte, eu atendi a tua paciente, eu não gosto de medicar, fazer algo além a mais, mas eu gostaria de saber, acho que a paciente é nossa, a gente tem que discutir. Então, vai depender muito de vocês terem cara a tapa e estar ligando para o médico, entendeu? Também para o médico de uma especialidade focal. E é muito legal, quando ele recebe lá você, ele fala, meu Deus, que legal que você me ligou, o paciente é nosso, não é só meu, acho que o atendimento, o paciente não é de uma pessoa, ele é de uma equipe, primeiro que ele é dele, mas ele tem que ter essa monitoria de multiprofissional. Então, essa troca vai depender muito do médico ir atrás disso também, porque se você for um médico encaminhei, mas ninguém veio aqui trazer, você foi atrás? Você também vai depender muito de você, da tua proatividade, né, Maitê? Não sei se você sente isso também. Sinto, e eu sou treinada para isso, é uma coisa que eu aprendi muito na residência, a gente tomar a rédea da coordenação do cuidado. Então, se eu tenho um paciente que, por exemplo, eu atendi de uma forma, um paciente que estava um pouco mais grave, mando para o hospital, eu sempre tento lembrar no fim da tarde, ligar no hospital, no PS que ele foi encaminhado, ver como que ele ficou, porque vai que ele teve alta, eu sei que no dia seguinte, se ele estava, sei lá, com uma asma que me deixou preocupada, eu posso ir na casa dele, ver se ele está bem. Se eu tenho uma gestante que está fazendo acompanhamento no pré-natal de alto risco, e eu estou com dúvida também se eu posso introduzir algo, se eu não posso, ou se ela complica e não tem tempo hábil para consulta, eu ligo, eu falo, olha, meu nome é Maitê, eu sou médica de família que está cuidando da paciente fulana tal, data de nascimento tal, prontuário tal, eu tenho essa dúvida tal, o que vocês me sugerem, o que a gente pode fazer?
Então, a gente consegue uma coordenação muito legal quando a gente tem essa proatividade, né? Exatamente. Por exemplo, eu também agora atendi 2 pacientes via telemedicina com Covid. E para os 2 que eu estou atendendo, relatório diário de sintomas, para a gente ver o que vai a cada dia. Então, depende de mim. Eu poderia muito bem estar, ele pagou a consulta e eu ignorar esse paciente. Tipo, ok, ele já atendeu, já fiz o que tinha que fazer, mas não. Né? É um acompanhamento que você faz, tá? Principalmente agora em época de pandemia, que a pessoa não quer ir para um pronto-socorro, né? Então, é muito importante. E o médico de família, ele é acesso, né, Maitê? A gente sempre traz isso. Acesso, e também pelo fato dele ter uma avaliação integral, por ele ter conhecimento de vários órgãos, de vários sistemas, a gente consegue, por exemplo, eu sempre dou um exemplo típico de paciente que está com batedeira. Aí a paciente jovem que está com batedeira vai num cardiologista, e o cardiologista pede 1 milhão de exames e não chegou a perguntar muito sobre o estado mental dela. Aí a paciente começou a ter gastrite também, e aí o cardiologista encaminha para o gastro, aí ela começa a tomar omeprazol e não sei o quê, e estava tomando remédio para arritmia, sendo que ela Ela toma um propanolol e um omeprazol. Saiu com 2 remédios e perguntou por que ela estava nervosa. Exato, e basta alguém ter olhado e falado, não, peraí, será que essa batedeira não pode ser em momentos que você está estressada, ansiosa, e fazer um acolhimento dessa queixa, junto com uma equipe multidisciplinar, trabalhar na queixa da paciente, e não causar todo esse caos, né? A gente, por ter essa visão integral, a gente consegue isso. Aprenda uma coisa, vocês vão ver isso, a escuta ativa, ela é extremamente importante. A gente vai continuar, vamos começar o caso, né? Senão... e uma outra coisa, então, consultório particular, que é onde a Maitê ainda não, mas logo vai ter o consultório dela. Eu comecei há 1 ano meu consultório particular, é uma coisa que tem crescendo, está crescendo muito, muito legal, assim, a maneira como tá. Aí você começa a divulgar teu trabalho, as pessoas, amigos querendo se consultar com você, de falar, nossa, eu acho que eu quero ter um médico que seja o meu médico de família. Então, isso é muito legal, muito interessante, assim, esse movimento. Mas é aquela coisa, é uma construção que precisa ser feita ainda. Tenho certeza que nenhum de vocês aí tem pai que tem um médico de família. Mas é uma construção a ser feita. E quem vai mudar são vocês, principalmente, que entendem o que significa isso, né? Que vão estar se formando, né? Porque quem já se formou já não entendeu e não vai querer entender. E tá nem aí. Agora, vocês que estão entrando, né, no mercado de trabalho, saber isso daí é extremamente importante. Então, vamos para o caso clínico. Seguinte, esse caso clínico é uma paciente feminina que eu atendi no meu primeiro ano de residência, vou dizer que foi na minha primeira semana de residência de medicina da família, como R1. Na primeira semana foi uma prova, assim, eu brinco que ela foi uma das certezas que eu estava no lugar certo, fazendo o que realmente eu deveria fazer. Então, o que é? Olhem o que aconteceu. Eu vou querer que vocês pensem no caso e a gente vai jogando mais slides. Então, o relato, né? Acabei fazendo, inclusive, um relato de caso dessa paciente. Então, é uma situação real que foi ocorrida no meu primeiro ano de residência. O caso tratava-se de uma paciente do sexo feminino, ASDP, de 41 anos, branca, casada, que prestava serviços informais nas áreas de serviços domésticos para vizinhos, enfim, para parentes, natural de Caraíma. Ela mora atualmente em Curitiba, no bairro Alto Boqueirão, com escolaridade de ensino fundamental completo e de uma religião cristã. Perdão, me engasguei. Então, Eita, engasguei aqui. Quando ela chegou no consultório, ela falou assim, doutora, ela estava em quadro de uma alucinação visual e auditiva, tanto ela olhava quanto ela escutava vozes, ela via as coisas se mexendo, e associado a isso, ela vinha apresentando uma secreção láctea pelas mamas bilateralmente há uns 2 meses antes da consulta. Naquela ocasião, ela estava usando uma medicação que a gente usa, não sei se vocês conhecem, o decanoato de haloperidol, que é o famoso Aldol que vocês veem em hospitais psiquiátricos, aquelas injeções quando querem parar o paciente, é o Aldol que dá. Ela estava usando uma vez por semana, às vezes a gente usa isso uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Ela já estava usando uma dose bem maior, e como todo antipsicótico, ele pode ter alguns efeitos colaterais, inclusive produção láctea e parkinsonismo, que é aquela
de travar assim, as pernas, pacientes que ficam com as mãos em garra, de Parkinson, tá? Então, só para vocês saberem que isso são drogas que podem acontecer pela classe de medicação. E ela também estava usando o analgésico comum. Durante essa primeira consulta, ela falou que se queixava, né, de escutar vozes, as quais diziam para ela agredir as pessoas, com uma sensação também de estar sendo perseguida, associada a uns lapsos de memória. Ela falava assim, eu lembrei disso, ela contava uma coisa, dava 2 minutos, ela me contava a mesma coisa. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui, né? Não sei se isso aqui é psicose, se não é, mas assim, com secreção láctea, com alucinações, isso não me parece ser algo mental. Acho que pode ser que seja orgânico isso, né? Deve ter alguma coisa, assim, ainda mais por conta dessa mama, né? Então, em alguns momentos de alucinação, a paciente ela relatava saber que parecia que ela não estava... ela sabia que não era real aquilo que ela estava me contando. Ela tinha ideia de que a mente dela estava flutuando com estados de consciência e inconsciente, consciência e inconsciente, tá? E ela começou também a mudar o comportamento dela. Isso não é tão comum, assim, de uma hora para outra ela mudou o comportamento. Ela é uma pessoa muito dócil. E de um tempo para cá ela começou a ficar agredindo as pessoas verbalmente, principalmente. E uma agitação psicomotora, que toda vez que ela chegava no consultório, ela estava sempre tremendo as mãos, sempre com movimento para frente, então muito agitada, tá? Então, junto ao quadro de alucinação dela, ela tinha uma queixa de dor de cabeça, uma cefaleia parietal, né, aqui, que duração contínua, era uma dor em aperto, que estava localizada, então, na região frontoparietal, perdão, e ela descrevia essa dor de cabeça como se fosse algo que estivesse empurrando o olho para fora. Isso tinha iniciado há uns 7 dias, tá? Que mais? E agora? Eu pergunto para vocês. Vocês têm uma paciente dessa na mão, o que vocês iriam pensar? O que vocês fariam? O que vocês examinariam, né, para complementar o que vocês estão... Podem falar, escrever, estamos de olho aqui. Eu liguei aqui o chatzinho. Manda para o neuro, sem examinar, sem avaliar, campimetria. Eu ia pensar em efeito extrapiramidal de metoclopramida, que é o efeito parkinsoniano, que é o mesmo efeito da metoclopramida, mas que quem faz isso é o... Muito bom, gostei que vocês pensaram nisso. Gostei, perdão, né? Prolactina. Por que prolactina? Algo compressivo em sistema nervoso central, sim. Faria exame físico, secreção láctea, muito bem, Luana. O que seria compressivo ali no sistema nervoso central se a gente estiver pensando em um órgão específico? Que tem a ver com prolactina? Hipófise, muito bem. Aê. Foi exatamente isso que a gente pensou. Falei, e que exame físico vocês fariam, né? Falaram, faria exame físico, mas que exame que vocês aprofundariam? Como que vocês fariam isso? Alguém falou de tomo de crânio, muito bom, apesar de... Aí eu vou mostrar para vocês como é possível isso na atenção primária, a gente conseguir. Encaminhamento para o neuro, sim. Não nesse momento, né? Primeiro a gente tinha que avaliar, mas com certeza, aqui em Curitiba, para a gente pedir uma tomografia, a gente tem que encaminhar para o neuro, tá? Então, ai, meu Deus do céu. Tem que encaminhar, não que ele vá para o paciente vá ser consultado lá. Já vou continuar com a história dela. O que mais? Prolactinoma. E ninguém pensou em uma alucinose, sem pensar em... Uma coisa, né, mais... esquizofrênica. Orgânica, né? Sem ser orgânica, exatamente. A gente está falando de doenças... Histórico familiar, família, muito bem. Temos histórico familiar também. Esquizofrenia. TU, o que é TU? Tumor? Será? Tumor? É que eu uso NEL. Ah, tá. Rafa. Eu falo de neoplasia, mas tumor também, pode ser tumor, sim.
Uma forma muito chique para vocês falarem quando vocês estiverem discutindo com o preceptor de vocês, para o paciente, agora já deve entender, porque quando a gente falava na plasia, o paciente ficava tipo, porque na visita a gente, né, qual que é a sua hipótese? Aí, tipo, todo mundo, então, acho que é câncer. Vocês falam processo polimitótico, aí coisa mais chique, assim, só para... É o PPM. Maravilha. Tô achando que é o PPM. Ó, então, em relação a internações prévias, ela já tinha um internamento prévio em clínica psiquiatra por sintoma de pânico e ansiedade. Tá? Isso há 9 anos atrás. 10, 11 hoje, né? Porque isso já fazem 2 anos. Então, 11 anos. Não tinha histórico de AVC, hipertensão, diabetes, nenhuma outra doença. Familiar, Ixi, vou ter que ir lá para frente. Mas tem histórico familiar, sim, de doença mental, tá? A gente vai mostrar o genograma para vocês, mas é que tem história assim também, tá? Quer que eu vá para o genograma? Não precisa. A gente vai depois, que não foi nesse momento que eu fiz o genograma. Entendo que numa primeira consulta, gente, não consigo refazer tudo. Mas o básico que eu teria que ter feito nessa consulta era o quê? Exame físico. Eu gostei que falaram ali de campimetria. O que mais de pensar em exame físico de neuro a gente poderia fazer? Opa, tô tentando pôr no slide aqui, mas tá. Aí, foi. Isso. Então, pares cranianos. Todos os reflexos, isso, Jorge. Isso, e aqui está bem descrito, né? Lembrar sempre do exame físico neurológico completo, né? Então, pares cranianos, sensibilidade, motricidade. Então, ela tinha algumas alterações ao exame neurológico, né? Par craniano com alteração de campo visual, né? A campimetria por confrontação digital à esquerda. Reflexo fotomotor e consensual estavam preservados, mas tinha alteração nessa campimetria esquerda. Movimento ocular extrínseco prejudicado, à esquerda ela não conseguia, eu não lembro exatamente qual era o músculo em si, mas movimento ocular estava alterado. Ela tinha áreas na face de anestesia, hipoacusia esquerda, diminuição de força, grau 3 em músculo do trapézio, em membro superior também esquerdo, em membro inferior de esquerdo também. Era mais para o lado esquerdo, e o que era tudo para o lado esquerdo. Aí eu comecei a desconfiar. Aí na coordenação dela, ela tinha uma dismetria, uma disdiadococinesia à esquerda. E uma coisa que vocês não falaram, que tem que fazer, é o exame psíquico. Vocês já ouviram falar do exame psíquico? De psiquiatria? Não? Tá, então vou pincelar para vocês aqui. Mas eu quero mostrar... Maite, você consegue mostrar o vídeo? Ai, boa. Eu vou tentar. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, porque é nada como a gente conseguir mostrar vídeos desse exame físico para vocês verem que não é só escrito no papel. Eu filmei esses vídeos dela, então, gente, eu não vou conseguir tapar da paciente, mas ela me autorizou todas essas imagens, tá? Então, tem tudo o consentimento dela. Na MFC faz mini exame do estado mental? Sim, Débora. Com certeza. Eu vou tentar apresentar o vídeo. Vamos ver se vai. Tela. Você vai ver como que é o exame neurológico. Então, são vários vídeos. Vamos começar por esse. Aí, que exame que é esse? O que está acontecendo? O que vocês acham que é? Observem Sou eu ali examinando ela. Eu tirei a cadeirinha. Perfeito. Ó. O que isso avalia? Vocês lembram? Aqui a gente tá fazendo um pouquinho de campimetria. Antes era campimetria. Não, isso é cerebelo, muito bem. Equilíbrio. Opa. Aí agora, ó.
Veja a marcha dela. Conseguem ver que ela vai para um ladinho esquerdo? Deu o passinho do romper. Para quem perguntou, gente, é bem possível fazer sim exame neurológico. Você precisa, às vezes, de uma ponta romba, uma ponta fina. Você consegue pegar para testar olfato. Você pode pegar um café, um álcool, para ver se ela consegue sentir diferença de cheiro. Que mais de recurso? O martelinho a gente sempre tem, é uma coisa extremamente importante a gente ter. Eu tenho um diapasão, eu acabei... eu gosto muito de exame neurológico, né? Então eu tenho diapasão, mas também dá para fazer bastante avaliação sem. Dá para fazer também, você pode fazer com... Eu tenho também, mas às vezes eu esqueço. E aí eu uso o esteto para fazer o martelinho ali. Não é muito bom, mas... E não vai ser em todo paciente que vocês vão fazer exame neurológico, tá? Não vai ser em todo. Não tem porquê. Essa merecia uma... Aí eu pensei, bom, ela tem alteração psíquica, ela tem alteração em exame físico, ela deve ter alguma coisa orgânica, né? Aí, em relação ao exame psíquico, então, o que a gente avalia? Postura do paciente, como que ele está se vestindo, como é a apresentação dele. Isso já diz muito sobre a pessoa. Normalmente, pacientes esquizofrênicos, eles vão estar com cores mais monocromáticas. Pacientes bipolar, eles vão estar com multicolos, 1000 adornos. Eles vão chegar tagarelando, falando um monte, tá? Paciente em hipomania. Então, isso sim, se ele tem contato visual ou não. Oi, Maite? Paciente muito deprimido, às vezes tem o autocuidado debilitado, você vê que a paciente está sem se cuidar, está se esquecendo. Ela era uma paciente assim, ela sempre estava com essa mesma roupa e assim, sem olhar baixo, cabisbaixo, cabelo meio preso, num estado mesmo de depressão também, tá? O que mais que a gente vai avaliar? Então, agitação, ver como ela vai falar, né? Ver o estado de consciência no exame psíquico. Aí, outra coisa que a gente avalia, atenção. Atenção é aquilo que a pessoa está tentando... Você vai ver se ela está atenta àquilo que você está falando, ou as histórias dela, como que ela contou, ela consegue, ela está atenta ou não. É difícil ver isso, tá? Atenção, então, dificuldade é perceber estímulos de ambiente. Aí você vai ver concentração, pensamento, o conteúdo do pensamento, a forma do pensamento. É um pensamento linear ou é um pensamento em que ela começa num tronco e ela começa a arborizar esse pensamento. O humor também. Se é um humor distímico, que é o mais fechado, ou é um humor eutímico, que é o normal, ou um humor completamente hipertímico, que são pessoas que... Já falo com você, Luana. O hipertímico, pessoas agitadas. Então, pensamento, inteligência também, memória a gente tem que avaliar. A senso-percepção, que são as alucinações auditivas e visuais. Então, assim, isso daí, vocês podem ter uma colinha, tá? Porque não é fácil de gravar tudo, isso aí é coisa muito mais de psiquiatra, mas vocês conseguem ter uma ideia de como que tá esse exame exame psíquico, né? De estado de saúde mental da pessoa. Tá? É muito importante, é só ali você colocando no exame psíquico, você já consegue ter uma ideia do para que lado vai fluir esse paciente, né? É para um lado mais depressivo, é para um lado mais agitado, para um bipolar, para um esquizo. Então, você conseguir fazer isso. Não é muito fácil, é treino mesmo. Não sei o que você sente, Maite, você faz bastante? Eu faço bastante. Eu tenho bastante paciente com demanda de saúde mental, paciente usuário de substância psicoativa. Então, eu costumo fazer bastante. Tenho a minha colinha linda, né? Porque o exame psíquico nada mais é do que a gente avaliar muito bem as funções psíquicas. Então, envolve isso que a Mafi falou, sono, várias outras funções. Então, a gente tem que ir perguntando, tentando delimitar aí quais funções estão alteradas, tem relação com o quê.
ajuda também até a detectar qual substância esse paciente está usando, se for um quadro mais agudo. Então, eu costumo usar bastante, mas é aquela coisa, né? Todo exame físico, qualquer manobra que você utiliza, tem uma especificidade, uma sensibilidade para o que você está pensando. Então, o exame físico, a gente fala que é o primeiro teste diagnóstico que a gente tem. A gente já cria algumas hipóteses através da história e já vai examinar para a gente aí chegar mais perto do que a gente quer, para confirmar o que a gente precisa. Então, muitos pacientes não precisam fazer exame psíquico para todo mundo. Um paciente hipertenso não tem queixa, né, de saúde mental, assim como essa paciente, não vai precisar de exame neurológico, não vai precisar de exame mental. Entendeu? Então, você tem que utilizar os recursos para quem precisa daqueles recursos, tá? Isso também é a ideia da equidade, usar os recursos para quem precisa mais e menos para quem precisa menos, tá? Inclusive o recurso tempo e recurso médico do que você vai fazer em consulta, tá? Não é só recurso do sistema de saúde, né, Maitê? Muito legal isso, realmente um excelente exemplo do recurso do tempo, do quanto você pode desprender. Eu lembro disso que, assim, uma das minhas primeiras semanas de residência, que eu estava toda atrapalhada, estava na epidemia de dengue, aqui em Campinas, geralmente uma epidemia muito forte, então muitas pessoas esperando, e entrou uma paciente vítima de violência sexual. E, gente, eu fiquei, assim, acho que 1h30 com a mulher, e as pessoas, assim, enchendo o saco, querendo bater na porta para ser atendidas, né? Estavam com febre, com dor de cabeça, estava um caos, mas é um exemplo de equidade, gente. Eu era uma vítima de violência sexual. Eu precisava acolher, precisava oferecer o meu tempo e os recursos que eu tinha para aquela pessoa naquele momento, né? É bem isso. Saber onde você vai direcionar esse recurso, inclusive o tempo, que é algo precioso pensando em atenção primária. E aí, o que aconteceu? Essa paciente, então, depois de ter feito o exame físico, a gente vai para os exames de imagem. Ela já tinha uma tomografia prévia, porque ela já tinha sido encaminhada para o neuro, e o neuro falou assim, isso aí é alucinose orgânica. Deve ser, isso aí provavelmente é uma alucinose orgânica, mas tem que encaminhar para o psiquiatra. Eis que, assim, ela já estava com o psiquiatra, ela já estava com todos os recursos, e ninguém resolveu o problema dela. Tomografia normal, não tinha alteração nenhuma de tomografia. Não tinha tumor de hipófise, não tinha compressão, não tinha nada digno de nota, nada. Exames de laboratório, vai ter? Não tinha nada alterado, nada. Nada de nada, assim, daquilo que a gente consegue pedir na unidade de saúde, tá? A prolactina normal até uns 24, então estava dentro do normal, tá? Aí... Colesterol melhor do que o nosso, né? É verdade, não, ela tinha tudo, as doenças, a parte orgânica dela era muito boa, não tinha alteração. E aí me encasquetou mais ainda, eu falei assim, será que isso daqui não é orgânico, ou é uma esquizofrenia, ou é uma alucinose? O que é isso, né? O que está acontecendo com essa paciente? E vejam que as sorologias, né, que é sempre importante a gente pedir nesse caso, né, então... Exato. Posso prosseguir? Sempre. Pode. Né? E já tinha essa contra-referência aí da neuro e da psiquiatria como alucinose orgânica. Bom, numa primeira consulta, você fica meio na dúvida, tá, eu preciso entender melhor essa história. Qual recurso que, como médico de família, eu posso ter? Ela já tinha, nesse momento, assim, essa primeira consulta, eu já tinha feito uma abordagem centrada na pessoa. Só para você, eu não falei ali do exame físico em relação às mamas, mas eu fiz a expressão de mamilo e realmente tinha mesmo secreção láctea, tá? Na primeira consulta, o que a gente agiu de artimanha que nós temos, né? Da medicina centrada na pessoa, perguntando sentimentos, ideias, expectativas, funcionamento, entendendo a vida dela. Nisso, ela, assim, deu para perceber durante a consulta que ela conseguiu se sentir confiança naquilo que a gente estava falando e como que a gente ia ajudar ela. Mesmo assim, psiquiatra, neuro, já tendo falado que já era uma alucinose orgânica, mas assim, a gente não conseguia entender de onde vinha da onde vinha esse quadro clínico, né? Então, nesse primeiro momento, a gente aceitou, ela aceitou uma troca de medicação, eu troquei o Aldol dela, porque é uma medicação que pode fazer, né, parkinsonismo, essa questão da secreção láctea, e eu troquei por risperidona, que é um anticonvulsivante melhor, tá? Ele é mais novo, ele tem menos efeitos colaterais. Risperidona a gente tem na atenção primária,
pedindo via LME aqui em Curitiba, para quem não conhece, são os receituários de liberação de liberação especial. É LME também aí, Maite? Isso, chama laudo de medicação especial por alto custo. E aí porque a risperidona ela é de alto custo, então eu conseguia pedir. E eu tinha umas amostras, então eu acabei trocando pelo que eu tinha, testei, aí a gente conseguiu pedir depois essa medicação. Aí na semana seguinte, então, a gente resolveu fazer uma visita domiciliar. Nessa visita domiciliar, para que a gente utilizou disso? Nessa visita, a agente comunitária ela já tinha ido na casa algumas vezes e observado a casa, era uma casa muito escura, tinha uma família muito importante, tinha relações familiares ali, né? Eu morava com o marido, o segundo marido, uma das filhas, eram pessoas que sempre estavam ajudando no cuidado, porque quem foi nas primeiras consultas com ela foi o marido. Então, ele estava preocupado realmente com o que ia acontecer, ela ia sobreviver ou não daquilo, né? Então, nessa semana seguinte, 1 a 2 semanas, não me lembro exatamente, junto com a comunitária, a gente realizou uma visita domiciliar, com o objetivo dessa visita de fortalecimento da unidade de saúde com essa paciente, tá? Nessa visita domiciliar, ela foi atendida com o mesmo traje, de uma forma meio desorganizada do cabelo, relatou que tinha uma melhora assim bem parcial com a troca da medicação. E aí eu comecei a fazer perguntas da história de vida dela. E toda vez e aí eu consegui inclusive desenhar esse genograma ali, tá? No meio da consulta. Fui desenhando, às vezes eu vou pedindo para ela me explicar. Ah, tá, então quem era teu pai, quem era tua mãe, me conte como que é a tua relação com quem você casou, com quem você não casou, como que foi essa separação. E, gente, se vocês olharem, ela tinha uma história muito, muito difícil no passado. Do quê? Desculpa, vocês conhecem essa ferramenta? Vocês sabem o que é isso? Existe app para fazer genograma? Sim, existe. Esse genograma ficou lindo, por sinal. Foi de um app. Eu paguei, porque eu ia apresentar num congresso e aí eu acabei pagando porque ficava mais bonito. Tá? Mas existe sim. E aí a gente tem símbolo, né? Bolinha para mulher, o quadrado para homem. A gente tem as linhas que são uma conexão específica. Quando tem esse zigue-zague, quando tem essas barrinhas. Então, cada símbolo e linha significa algo. Então, a gente que já tem uma certa experiência, bate o olho e já vê que tem problema aí, entendeu? Se você vê uma relação bem conflituosa, cadê ela ali? Com o... Eu não tô entendendo. Quem? Vamos ver se dá zoom, ó. É o Wildo. É uma relação muito próxima que é o avô dela. Não, é o pai. Perdão. Eu que estou confundindo. Com o pai dela, tá? E aí tem relações de proximidade que você aproxima mais. E assim, o que ela me contou, tá? Isso é só para vocês entenderem um pouquinho o genograma. Essa ferramenta que também ajuda a gente a enxergar, aí tem coisa, tá? Então, o que tinha de história dela de vida? Na conversa com ela, a paciente me relatou sua história de vida pessoal, né? Então, mostrando um sofrimento intenso pela morte do seu filho. Volta lá que tem morte do filho dele, do Lucas, de 7 anos. Volta lá no genograma. Foi. Ali, ó, Lucas que morreu. Tá vendo que tem um xizinho? O Lucas morreu com morte infantil. Ele nasceu, 7 dias ele morreu. E a paciente, perdão, quase falei o nome dela, a paciente, ela não conseguiu ir no velório desse filho. Então, ela tinha a imagem do sonho dela, quando lá no começo da conversa, ela falou que sonhava com um homem branco entregando uma lactente para ela amamentar. E esse homem branco, não, um homem negro, ela tinha um avô que era negro, tá? Esse avô negro dela era um avô muito próximo, sempre foi a pessoa que ensinou ela. E aí eu perguntei para ela se no sonho era esse avô, e ela falou que sim, e era esse avô. E esse avô, ela conseguiu detectar que era aquela criança que ela tinha que amamentar, era o seu filho Lucas, que ela não tinha amamentado, em que ela não conseguiu ver essa criança, né? Então, e ela não conseguiu amamentar. Então, essa criança que ela tinha no sonho era esse filho dela, tá?
E uma outra coisa que ela tinha me contado, ela foi violentada, violentada fisicamente por arma branca numa faca, em que ela tinha uma cicatriz no peito, em que foi um outro parente que fez isso com ela. O avô, um tio paterno, que tinha feito isso com ela quando ela era nova também. Tá? E ela não contava isso para ninguém, e nesse momento ela contou. E assim, ela contou isso de uma forma muito desorientada no primeiro momento, tá? E ela foi me contando, de um momento para o outro. Eu falei que ela fazia lapsos, né, de memória e lapsos de lucidez e não lucidez. Então, ela me contou essa história completamente não lúcida, tá? E para depois ela teve algum momento, assim, dela, em que ela contou toda a história novamente de uma forma lúcida, batendo as histórias. Ou seja, tudo que ela tinha de alucinação, ela estava tendo aquilo de forma consciente. Naquele momento dela contar sobre a sua história, olha a importância da pessoa falar sobre a sua história. Ela conseguiu detectar que aquilo era que estava ofuscando a mente dela. Então, quando ela contou de uma forma alucinando, ela trouxe isso de uma forma completamente lúcida, numa segunda vez, ela olhou para mim e falou assim, doutora, agora eu consigo enxergar, eu sei o que está acontecendo comigo. Isso me prejudicou minha vida inteira e eu não conseguia entender isso que estava acontecendo comigo, mas agora eu enxergo. Eu consigo entender que eu tenho momentos de não lucidez. Eu consigo entender isso. Isso para ela, gente, para quem não está conseguindo ter uma vida funcional, é de extrema importância, porque com o que eu fiz? Consegui fazer com que nesses momentos que ela percebia que ela não estava lúcida, ela ter contato com alguém, ou ela ir na unidade de saúde, ou me procurar, ou falar com o marido, para tentar trazer ela para a realidade dela, de quem é ela como pessoa. E ela começou a conseguir fazer isso, de uma consulta para outra. E essas questões de alucinações diminuíram muito de uma consulta para outra. Inclusive, a produção láctea. Aí eu falei, não é possível, né? Não estava acreditando que isso tinha acontecido com ela. Porque de uma hora para outra, o leite para, em 2 meses começou a parar a secreção lática, mesmo a gente usando um antipsicótico. Aí, né, então a importância da pessoa trazer para o consciente dela tudo isso que ela está vivendo. Quando a gente pergunta e a gente investiga sobre a sua história de vida, tem esse papel também, de escutar, de você tentar entender, dela repetir isso. Claro que de uma consulta domiciliar, você tem bem mais tempo do que uma consulta lá na... Mas isso foi uma estratégia que nós utilizamos. Falamos, vamos lá fazer visita que essa paciente vai precisar. Tá? Pode seguir aí. Pode essas estratégias que você está citando, né, tem um nome, né, chama método clínico centrado na pessoa, abordagem familiar. Então, são ferramentas muito bem descritas cientificamente que a gente consegue entender muito mais sobre o paciente. Quando a gente consegue entender mais sobre o paciente, a gente consegue ajudá-lo a se entender. Então, isso sim já é terapêutico, né? É uma consulta que já é terapêutica para essa paciente. Veja só quanto benefício essa visita não trouxe para essa paciente, né? Que foi descrito aí. Isso. E aí, a gente começou sempre, então, o plano dela era um acompanhamento quinzenal na unidade de saúde. Em 2 meses, ela teve uma melhora quase completa da produção láctea, né, de leite. E a gente começou a dar estratégias com psicólogo, eu era residente na época, com a médica mesmo, com a minha preceptora. E a gente se reuniu em equipe para fazer como que a gente vai ter estratégias para que ela comece a perceber o momento do surto. E teve umas 2 ou 3 vezes que ela veio no consultório em surto. E aí, em 2 minutos, ela conseguia voltar à realidade dela. Foram estratégias que nós estávamos em frente. Então, todos da unidade de saúde, todos da equipe, sabiam do caso dela e já sabiam quais eram as estratégias que vinham. Ou seja, a unidade de saúde foi o primeiro acesso dela. Então, isso é muito bacana, né? Sempre, assim, consultas bem com escutativa, para ela se fazer entender. Aí, gente, então, assim, muito já tinha melhorado do caso, mas ainda existia, ainda aquela coisa, será que era uma alucinose orgânica, isso? Veio e resolveu de uma hora para outra, mesmo que a gente tenha feito uma medicina centrada na pessoa, que é muito terapêutica, sim, em 8 meses, né, de acompanhamento, ela chega numa consulta com uma queixa de aparecimento de uma lesão na pele. E olha a importância do médico de família saber o que faz e saber examinar. Examinei a mancha,
teste de sensibilidade da mancha, exatamente na mancha. Ela não conseguia sentir, aí eu palpei, nervo braquial estava mais endurecido. Falei, é só que me falta essa paciente ter hanseníase. Pedimos o teste para hanseníase e diga, não me veio? Teste para hanseníase positivo? E se vocês não sabem, a hanseníase, em pouquíssimos casos, ela pode fazer um quadro de alucinação. Lembrar que a hanseníase é uma doença de nervo e de pele, né? Tem que sempre pensar nos dois. De nervo e de pele. Mas, gente, o mais legal dessa... A gente descobriu, talvez, uma das causas da alucinação dela. Porém, todo o nosso trabalho, antes da gente descobrir que vinha uma hanseníase, olha a importância do médico, né? A importância do médico estar ali, quais as ferramentas que nós utilizamos, que veio da medicina de família, a medicina centrada na pessoa. O diagnóstico, gente, ela jamais aceitaria esse diagnóstico se não fosse um médico que ela confiasse. E isso não são palavras minhas, tá? Mas para frente aí vai ter a palavra dela, tá? Então, é extremamente importante. Depois do que ela manteve um acompanhamento com atenção terciária, que era no ProHansen. Então, a gente fazia sempre... Ela não gostava de ir no psicólogo lá, ela gostava de ir no psicólogo da unidade de saúde. Ela ia lá só para pegar os remédios, ela mesma falava assim, mas eu não confio naquele médico, eu sei que eu preciso desse remédio. E hoje ela se trata com as medicações de hanseníase. Ela tem uma vida normal hoje, normalzíssima. Usa um remédio psiquiátrico, que é a mitriptilina. A gente conseguiu ter um trabalho ainda de fazer ela conseguir diminuir a ingesta. Ela era tabagista, ela não fuma mais nada hoje. Então, assim, a gente conseguiu fazer ela ter vida novamente. Talvez esse diagnóstico nunca teria saído, entendeu? Se não fosse um médico de família mesmo examinando, porque ela ia pipocando, iam falar assim, essa paciente é louca vindo na unidade de saúde. A importância supondo que assim, ela estivesse só acompanhando vou pensar que o médico clínico que não tem toda essa abordagem que a gente é treinado na medicina de família, atendesse, encaminharia para o neuro, para o psiquiatra e tipo, se virem, bicho, vão lá, resolvam. Quando eles iriam examinar a pele da paciente, detectar uma lesãozinha hipostésica. Então, é um típico exemplo da medicina centrada na pessoa, da abordagem integral. O paciente não é um pulmão, um cérebro, um coração, tipo, é uma pessoa. E é isso que a gente está treinado a fazer, né? Essa é a maravilha do que a gente faz. E eu lembro, assim, de perguntar na consulta dela, que ela chegou aí com neurocirurgião e neurologista clínico. Ninguém tinha examinado ela. Ninguém tinha examinado ela, gente. Só viram a tomo. Entenderam? Então, ninguém tinha examinado. Viram a tomografia e falaram, não tem nada. Então, a importância também de você saber o que você está fazendo e saber o que está procurando também, né? Então, é só o médico de família para olhar mesmo no todo. É verdade, é o médico de família mesmo. Mas, enfim, não deveria ser, né? Mas estamos aí para mostrar essa medicina também para vocês. Então, vamos falar um pouquinho aqui, só para a gente ir finalizando, que já estamos aí com 1 hora de aula. Algumas das nossas ferramentas de medicina de família, tá? Pode passar, Maite. Estou tentando, travou. Foi? Foi. Então, o que é medicina centrada na pessoa? Isso foi estudado em 1980, se não me engano. Foi antes, será, Maite? Não, acho que foi por aí mesmo. Foi por aí, né? Stuart, então, trouxe esse conceito de medicina centrada na pessoa, ele mudou já, antes eram 6 componentes, hoje a gente trabalha com 4 componentes da medicina centrada na pessoa, que são, o primeiro componente é você explorar a saúde, a doença e a experiência da doença, que foi exatamente o que eu fiz com essa paciente. Explorei a saúde dela, a doença e a experiência dela estar doente, tá? Né? Aí entendendo a pessoa como um todo, né? No seu indivíduo, na sua família, no seu contexto, sua história familiar. Terceiro tópico da medicina centrada na pessoa, elaborando um projeto comum de manejo dos problemas. Então, quando eu coloco para ela, você aceita a troca de medicação, afinal de contas ela já estava com uma medicação, esses são os planos, um plano continuado, né? E um plano compartilhado, desculpa. Intensificando a relação... Decisão compartilhada, era essa a frase que eu queria. Intensificando a relação médico-paciente, que nada mais é do que assim, então, agora, na próxima semana, então, qual é o plano?
consultas quinzenais, visita domiciliar, isso faz um fortalecimento dessa relação médico-paciente e a questão de confiança, que é extremamente importante para qualquer tratamento, para qualquer acompanhamento, né? Vocês já ouviram falar dessa sigla? Para explicar e simplificar um pouco mais da experiência da doença, a gente usa essa sigla, não sei se vocês já ouviram falar, em que a gente pergunta quais são os sentimentos, as ideias, a funcionalidade que está cometida por essa queixa que o paciente está trazendo, as expectativas do que pode ser. Então, Maite, o que você acha que isso pode ser? Isso tem causado algum impacto na sua vida? O que você espera dessa nossa consulta, do nosso tratamento? Como que você se sente em relação a isso? Então, gente, você entender o impacto que isso causa para o seu paciente é muito importante. Na vida de vocês vão ter contato com pessoas que chegam assim. Ai, doutor, estou com dor de garganta, você vai lá, conversa, e por fim o paciente acaba relatando que também está tendo um sangramento nas fezes, mas isso não é importante para ele, mas é importante para mim. Peraí, um sangramento nas fezes pode ser uma neoplasia, pode ser algo mais grave. Então, eu entendo qual é a queixa principal para o paciente que está causando mais incômodo, mais alteração na funcionalidade, e em conjunto a gente fala, eu vou tratar essa sua garganta hoje, mas vamos investigar esse sangramento. Então, é um exemplo de que a gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Não adianta só tentar focar em um problema. Lógico que, assim, a gente sempre vai precisar das pessoas que focam em um problema justamente para os problemas que são mais embaçados, que a gente não vai conseguir resolver. E pensando que nesse caso, não resolveu ir para a especialidade, entenderam? Quem resolveu foi o médico generalista. Então, precisava, mas a gente precisava de uma tomografia, a gente precisava ele dizer assim, ó, não é nada. Precisava disso, não que ele tenha dito isso, mas a gente às vezes vai precisar dessas confirmações, né, com o médico de especialidade. Principalmente agora, nós aqui da atenção primária, a gente precisa às vezes passar por um especialista focal para pedir algum exame de alto custo, tá? O que é ridículo. O que é um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo, mas acontece porque o medicina de família, desculpe, o que aconteceu? Um monte de gente só pedia exame, um monte de exame pedindo assim demais, né, de clínico, né? Geral, atendendo em unidade básica de saúde. Então, eles tiveram que fazer isso para, tipo, cortar um pouco, limitar. E até quero trazer para vocês a importância e a diferença de um profissional que faz residência e trabalha nesse serviço da estratégia de saúde da família e uma pessoa que não faz. Porque eu fui esse tipo de exemplo, eu não tenho vergonha de falar, mas quando eu trabalhava antes da residência, né, eu trabalhei um tempo antes de ir para a residência, eu fui chamada já no meu município, que eu trabalhava algumas vezes, porque eu pedia muitos exames. Aí eu falava, meu Deus, mas eu tenho que diagnosticar tudo. E eu pedia, tipo, eu lembro que um dia eu pedi uma biópsia de pólipo uterino, pedi esteroscopia, pedi uma cintilografia do miocárdio, eu justificava, eu sabia justificar, não, porque eu preciso, sem saber, assim, a especificidade, a sensibilidade, eu simplesmente queria pedir um monte de coisa, porque na grande maioria das vezes eu não sabia o que tinha que fazer e não tolerava essa indecisão, esses quadros clínicos que estão muito em estágio inicial, que a gente tem muito contato. Então, gente, eu levei muita bronca. E hoje eu vejo, assim, a mudança estratosférica que eu tive. Fora que também eu caminhava muito, por exemplo, eu caminhava para pôr um DIU. Dispositivo intrauterino é uma das nossas competências básicas, né? Saber fazer bola de planejamento familiar. Então, faz muita diferença, né? Porque é uma pergunta que sempre chega pra gente. Ah, mas vale a pena fazer medicina de família? Porque acham que a gente vai fazer um internato de novo, que vai aprender as mesmas coisas, mas é muito diferente. E é muito diferente a competência técnica da pessoa formada para isso, né? Com certeza, muda muito. Então, assim, uma medicina... Daí tem muito estudo falando de medicina centrada na pessoa, tem inclusive um livro falando de medicina centrada na pessoa. E quais são as diferenças, né, de você agir com a medicina centrada na pessoa ou você agir sem pensar no paciente em si, né, naquilo que ele mais precisa. Então, a medicina centrada na pessoa, ela traz uma melhora, uma satisfação da consulta, você consegue fazer com que o paciente entenda a importância dessa aderência de medicação, principalmente em uma doença que realmente precisa de remédio, melhora a saúde mental, uma pessoa que está se sentindo ouvida pelo médico, para tentar entender, é muito melhor, tá? Melhora essa questão de a pessoa sair mais satisfeita da consulta e uma recuperação dos sintomas recorrentes, porque o paciente vem, sempre se queixando da mesma coisa, ninguém atende. Então, a medicina centrada na pessoa,
ela ajuda nisso também. E aí ela acaba diminuindo, então, né, as queixas por uma prática médica, diminui as preocupações dos pacientes, diminui os pacientes que são poliqueixosos, eles chegam com menos sintomas nas próximas consultas, e diminui a utilização dos serviços de saúde, tá? Esse paciente, por exemplo, ele usou vários recursos. Ele precisava, mas tem muitos que são mandados para os outros recursos que não precisam, né, Maite? Então, Exato. pode passar. Deixa eu mudar aqui. Então, o que seria essa escuta ativa? Escuta ativa é você estar escutando ativamente, parece horrível isso que eu falei, mas é você realmente estar escutando, estar atento ao que o paciente vai te dizer, tá? Sem interromper, né? Você está em outro pensamento, em outro lugar, e você não está entendendo o que o paciente fala. É escutar ele, entender as suas fragilidades, entender ele, tá? E considerar a escuta ativa é você considerar sempre, é ter empatia, principalmente. É considerar sempre o ponto de vista do paciente também. É perguntar o que vocês entendem por isso. Isso vai mostrando que você está ali do lado dele e ele vai falar muito mais, tá? Em menos tempo, inclusive, tá? É um elemento, então, que vai favorecer muito essa criação de vínculo de vocês com os pacientes de vocês. E essa questão da expressão de uma intimidade do paciente por um diálogo bem aberto, tá? Aí, diga, Maite. Não, que teve uma pergunta aqui, acho que é interessante a gente falar nessa parte da medicina centrada na pessoa, que é em relação a pessoas que têm questões de gênero, sexualidade, também o movimento do Black Lives Matter. A medicina de família é uma área que, no geral, a gente tem muito mais compreensão com toda e qualquer diferença, não tem julgamento, tanto que, assim, todos os pacientes que eu pergunto, eu sempre pergunto, tem relação sexual com homem, com mulher? Aí tem vários pacientes, doutora! Mas, gente, eu quero saber, eu estou perguntando, né? Então, assim, a gente tem bastante treinamento para isso, inclusive eu estou sendo treinada atualmente para prescrição de hormonioterapia em pacientes trans. Foi determinado um protocolo que os médicos de família podem prescrever isso, e isso vai ser incrível, porque vai ampliar o acesso, porque já que nós somos o primeiro contato desses pacientes e a gente tem essa abordagem muito mais centrada na pessoa, a gente consegue acolher esses pacientes que muitas vezes chegam em dúvida, chegam se queixando de se sentirem fora da casinha, fora do contexto que a gente convive, né? Porque são pessoas diferentes, a gente consegue acolher, consegue, junto com uma equipe multidisciplinar, fazer a pessoa se sentir bem, ter uma saúde em relação a isso. E sabe, Maite, pode continuar. Não, que a gente também desenvolve muita atividade em consultório de rua, então com pacientes que estão aí em situação de rua, conseguimos aí tratar muitos dependentes químicos, muitos pacientes trans, agora tem muitos pacientes, infelizmente, que perderam aí as suas residências, então a gente tem muita visão diferenciada para populações vulneráveis, e também população prisional, população de rua, população ribeirinha, população de tragédia. Isso. E uma coisa assim que vocês, ele perguntou ali, né, você está se atualizando para essas demandas sociais? Sim, a medicina de família ela é a entrada disso, né, dessa população da população LGBT, enfim, qualquer população. E uma coisa que eu sempre pergunto que tem no prontuário eletrônico aqui de Curitiba é o nome social. Então, se você às vezes está na dúvida de como a pessoa quer ser chamada ou não, antes você pode chamar pelo nome que vai estar escrito e você antes pergunta, aqui está escrito isso. Como é que você gosta de ser chamado? Aí ele vai falar, sei lá, eu sou Maria, eu quero que você me chame de Mário, entendeu? E você pergunta para o paciente, ele vai entender. E aí você já mostra, mesmo. Tipo, olha, eu posso chamar, eu já tive isso, inclusive em consultório da Clinipan, em que o nome estava lá, eu vi, eu percebi, e eu falei assim, como é que você gosta de ser chamado? Como que te chamam? E isso já desmontou o paciente. Ele, nossa, que legal, nome social, você começa a falar com ele mesmo como pessoa e não como alguém que já tem muitos preconceitos, inclusive falando de gays, lésbicas, de tudo, né? E tem coisas que às vezes eu não sei muitos dos dialetos de como falam, né? E é muito tranquilo quando você dá essa abertura que você está tratando a pessoa no seu todo, independente de raça, independente de opção sexual, independente de orientação sexual, independente de qualquer coisa. A gente quer atender você, dar o melhor para você.
E quero até trazer um exemplo aqui tem muitos casos que, lógico, que tem alguns pacientes que não vão querer se abrir sobre a sua sexualidade, ainda mais se não for a que é mais socialmente aceita, né, de cara. E quando a gente tem essa escutativa, a gente deixa o paciente muito livre na consulta, cria simpatia muito grande. Tem vários pacientes que são homens e eles chegavam, falavam, não só tenho relação sexual com mulher, blá, 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 e por fim, no fim, eles falavam, doutora, na verdade eu fiquei tão à vontade com você, eu tenho interesse em ter relação sexual com homem, como que eu faço, como que eu devo me proteger, ou outros pacientes que por fim falam, nossa, eu queria na verdade dizer que eu sou homossexual, eu não consigo me abrir com a família, queria muito contar para os meus pais, então, assim, gente, é incrível. E você aproveita e já faz uma orientação sexual para todos os públicos que a gente atende, né? É muito engraçado. A pessoa vem com uma dor de garganta, a mulher às vezes sai com a prescrição de um DIU ou de um contraceptivo, porque a gente acabou perguntando, a senhora tem vontade de ter filho agora, ou não tem? Como que a senhora está se prevenindo? A gente faz toda essa avaliação integral, né? E, inclusive, teve um paciente que ele acabei diagnosticando HIV nele, e ele pediu para que eu estivesse junto no momento de contar para a família, ele chamou o companheiro dele, ele chamou o pai, a mãe, e eles falaram, gente, essa é a minha médica, ele me chamava de Santinha, ele vai, porque eu tenho cara de criança, né, gente? Ela é meu anjinho, minha Santinha, que cuida de mim, e a gente quer contar uma coisa para vocês. E aí, nesse dia, acabei já testando o companheiro dele, que veio negativo, então nisso a gente já entrou com a profilaxia, a gente foi incrível, foi assim, o caso incrível, e é o mesmo feedback, se eu não tivesse sido livre de julgamentos, tivesse sido aberta, ele não me contaria isso, ele não me pediria isso. À medida que se você dá abertura para o paciente, ele vem muita coisa, gente. Essa paciente é uma delas. Ela nunca teria falado nada disso se eu não tivesse dado abertura. Inclusive, volta ali naquele slide. Só para dizer o que ela falou. Ela falou, foi palavras dela, tá? A escutativa sobre meus sentimentos foi 90% do tratamento e o que possibilitou minha aceitação no diagnóstico de hanseníase foi o fato de você ter conquistado minha confiança, além de médica como pessoa. Então, a importância disso, né? Incrível, né? Vejam o valor disso. Não tem preço. Então, a criação do vínculo, né, ela se dá por confiança na relação médico-paciente, no desejo de descobrir, isso também, como que a gente percebe, né, a criação, como que pode, isso foi palavra dela. Então, a confiança da relação médico-paciente, o desejo de tentar descobrir um diagnóstico, né, ter a equipe durante as visitas domiciliares na saúde, o toque, por isso a importância do exame físico, você tocar, você tá lá examinando. Então, gente, é ser médico de verdade, né? Algumas perguntas chaves, tá? Como você se sente? Fale mais sobre os seus sentimentos, coisas aí para vocês pegando, tá? Isso podem ajudar vocês a destravar nisso. Daí temos alguns... Vai, Maitê, tô falando demais. Não, mas é isso que a gente já até explicou, né? Que nós usamos outras ferramentas, a gente está aqui falando das ferramentas que a gente utilizou. Um genograma, que é aquele grande quadro com as relações familiares que a gente mostrou para vocês. Ecomapa, eu acho que a gente não conseguiu colocar nenhum exemplo, mas o Ecomapa, ele, junto com o genograma, a gente identifica as redes de apoio da paciente, qual a relação que ela tem, por exemplo, se frequenta a igreja, tem vizinhos, a relação que ela tem com a OBS, a relação que ela tem com a escola, a faculdade, que seja as redes do paciente. E isso ajuda muito para casos muito vulneráveis, casos que a gente precisa aí de um suporte. E o ciclo de vida familiar nada mais é do que um dos componentes aí da abordagem familiar, em que a gente sabe que, de acordo com cada fase do ciclo, algumas coisas acontecem, né? A gente espera que vai ter a pessoa, vai crescer, depois vai casar, vai ter filhos, e gera várias crises, depois que os filhos crescem, também tem outras crises. Também colocamos essa foto justamente para a gente ver que as composições familiares são extremamente variáveis. Temos mulheres com filhos, temos... que não dá para ver tudo porque vocês estão na frente, mas tem homens com os filhos, varia demais, e esse uma das ferramentas incríveis da nossa especialidade, porque a gente tem essa abordagem, a gente sabe lidar com essas queixas, né? Com as crises preveníveis também do ciclo de vida familiar. Exato. Né?
Por exemplo, a gente sabe, vai nascer uma criança, a gente sabe que vai vir uma crise de sexualidade na família, porque acontece nesse momento de puerpério, que a mulher vai ficar extremamente fadigada, o homem vai ficar sem atenção. Então, a gente consegue trabalhar isso com nossos pacientes e eles se sentem muito mais preparados. Antes de acontecer o problema em si, né? A tal da prevenção. E aqui a gente quis falar um pouquinho sobre a prevenção quaternária, que é algo que a gente realmente usa muito na medicina de família, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos níveis de prevenção. Então, nós temos 4 níveis de prevenção. O primeiro, que é o nível primário, né? A gente fala que a gente quer atuar no fator de risco, então eu não quero que as pessoas fiquem obesas, sedentárias, porque é um fator de risco para doenças cardiovasculares, ou, por exemplo, uma população, por exemplo, uma paciente que eu tenho que ela é profissional do sexo, então eu trabalho muito na prevenção de DST com ela, porque ela tem um fator de risco para desenvolver esse tipo de doença. Pacientes que são tabagistas, a gente orienta, vamos tentar reduzir, vamos trabalhar nesse fator de risco. O rastreamento diagnóstico precoce entra já no nível de prevenção secundária, em que a gente já tem aí um problema e a gente vai simplesmente detectá-lo, né? Então, como o câncer de colo uterino, né? O rastreio do Papa Nicolau. Lesão, né? A gente só vai detectar, mas já Isso. tem. Não é prevenir, é detectar. E são pouquíssimos casos, são pouquíssimas doenças que a gente faz rastreamento, né? Então, DST, câncer de colo uterino, câncer de colo retal, câncer de mama, que são aquelas doenças que se mostraram benéficas a gente fazer esse tipo de prevenção, o tipo de rastreamento que é esse diagnóstico precoce. A prevenção terciária, quando a gente já tem uma doença estabelecida, a gente quer justamente prevenir as complicações e a progressão dessa doença e também promover a reabilitação do paciente. Um típico caso é um paciente que teve infarto, a gente aí vai fazer várias, ou um paciente diabético, que a gente vai ter várias medidas para que ele não evolua com nefropatia, com retinopatia diabética. E a prevenção quaternária, que foi muito citada nesse caso, que a gente prevenir o sobrediagnóstico, o sobretratamento, evitar iatrogenias. Então, a paciente fazia uso de uma medicação que sabidamente pode causar galactorreia e a doutora Maria Fernanda aí, no caso, conseguiu atuar nessa não iatrogenia, mas nesse caso, nesse efeito adverso que acabou ocorrendo com essa medicação, trocou e a paciente melhorou. Então, é sempre estar atento aí aos fatores que, na verdade, a gente acha que vai causar um benefício para o paciente, mas podem causar malefício. Sempre valorizar a queixa dos efeitos adversos, que é algo que a gente não costuma, né? Isso aí. Que é algo bem falado. Inclusive, assim, não sei se vai ser da opinião, vocês são contra ou são a favor. A P4 está muito agora, principalmente no Covid, né, Maitê? Quando está todo mundo querendo prescrever hidroxicloroquina e ivermectina. A gente tem uma prevenção quaternária em que realmente não tem nada realmente comprovado via estudo científico, via base de dados, via medicina baseada em evidências, que a gente não falou sobre isso, mas que o médico de família sempre atua, com medicina baseada em evidências e pensando nessa questão global mesmo da coisa. A gente tem que evitar esse sobretratamento. O que eu mais vejo, assim, é médico do pronto-socorro, o paciente com tosse, dor de garganta, saindo com cetalmivir, azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, anita e, juro, não tô brincando, saindo com 5 remédios para tratar o Covid. Dexametasona deve ser tudo, gente. Realmente, assim, é um típico exemplo do momento que a gente está vivendo, né? E não só de sobretratamento, mas, assim, eu fiquei um tempo na enfermaria do HC do meu hospital aqui, e é muito engraçado como no ambiente hospitalar as pessoas não são muito trabalhadas nesse quesito da prevenção quaternária. Então, chega um paciente que, tipo, simplesmente foi internado por Covid, paciente obeso, que está precisando de oxigenoterapia hospitalar, e está tudo bem, não está sendo entubado, não está com risco de ir para UTI, ele está num estado moderado, vamos pedir função renal, vamos pedir função hepática, vamos pedir sorologia, vamos pedir tudo, vamos pedir tomografia, mas pede uma de abdômen também, pede uma de crânio, pede uma de pulmão. Gente, o cara está com Covid, meu Deus, está com Covid, ele não tem nenhuma queixa abdominal, minha gente, tipo, para que vamos fazer isso? Então, é algo que a gente consegue, na verdade, até ser mais efetivo com o nosso paciente, porque se a gente não fica pedindo um monte de coisa e diagnosticando aquelas alterações da normalidade, a gente consegue fazer com que a fila das pessoas que realmente precisam ande muito mais rápido e que o sistema todo funcione bem, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, realmente valorizar. E, por exemplo, algo que eu não me permitia fazer era pensar
eu falava assim para a paciente, eu vou pedir tudo isso porque vai que precisa. Agora eu viro e falo, olha, o problema que a senhora tem, um dia eu lembro de uma criança com ginecomastia. Aí eu falei, gente, ginecomastia, a criança rapidamente abriu um artigo, pedi até beta-HCG, era um menino. Tudo que vocês podem imaginar para criança. Foi uma vez também, eu levei um creu, né, uma bronca, falando da residência. E aí, tipo, era só ter esperado um pouco mais, ter discutido, matriciado esse caso para tentar determinar quais exames eram necessários para eu descartar as causas que não são importantes ou causas que poderia tratar. E por fim, não era nada, a criança simplesmente melhorou em questão de 1, 2 meses e pronto, e eu causei um baita dano porque eu fiz assim uns 30 exames da criança, para ser bem exato, inclusive o ultrassom. Tu vai comentar, vai fazer isso também. Não, eu gosto de aprender com os erros, né? Claro. Pessoal, acompanhe a gente, então, a gente terminou a aula, dando aí 1h30, 1h40 quase. Que a gente fala pouco, né? Sigam a gente, acompanhem a gente no Instagram, a gente tenta falar um pouquinho mais sobre a nossa especialidade, a maneira como nós estamos vendo, e tentar propagar a medicina de família, né? E acho que o mais importante são vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, se interessado, que tenha feito um pouquinho de sentido na vida de vocês, desse olhar um pouquinho diferente para o paciente. E foi um prazer imenso, muito, muito bacana. Eu não sei porque eu e a Maite, a gente só vê nós duas e eu não sei o nome delas aqui. A Gabriela e a Rafaela. São as únicas pessoas que eu vejo, eu não estou vendo a cara de vocês, então se vocês estão odiando ou se vocês estão só deixando ligado, eu não sei. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado. Mas, gente, muito obrigada pela atenção. É uma honra, igual eu falei para vocês no começo, né? Uma honra muito grande poder estar falando sobre o que eu mais amo na vida com vocês. Obrigada, Maria Fernanda, por ter me convidado também para estar aqui com você hoje, por eu ter encontrado alguém que também discute caso na rede social sobre medicina de família, tentando explicar o que a gente faz, que a gente consiga, né, tocar muitos corações e mostrar o quão incrível que isso é. E não que vocês sigam isso necessariamente, mas que vocês possam aprender essas ferramentas que vocês podem utilizar em qualquer ocasião na vida de vocês. Exatamente. Então, o importante é a gente avaliar o paciente como um todo. Independente da área que vocês forem. Pelo menos ter esse olhar e falar assim, bom, eu não sei fazer isso, mas encaminha para o médico de família, encaminha para alguém com um olhar mais integral, tá? Isso vai fazer muita diferença na vida de vocês e do paciente de vocês. Tá certo? A aula foi simplesmente incrível. Você comentou que não estava conseguindo ver a cara das pessoas, pode ver ela pelo chat, o pessoal está agradecendo um monte. Realmente foi incrível, assim. Gostaria de agradecer as duas por se disponibilizarem até aqui hoje, né, a fazer essa aula com tanto carinho, com tanto esforço e abordar tudo isso de uma forma tão especial. Realmente foi muito importante para a gente vocês fazerem parte do nosso fórum. Agradecer as duas, né, e realmente pedir desculpa por corrida da semana passada, né, que infelizmente. Maite, vamos pedir uma coisa, para quem tiver Instagram, bate uma foto aí, marca a gente. Que a gente... por favor! Muito legal, por favor, faz isso. Quem puder fazer, marca a gente, eu vou ficar muito feliz. Para que a gente possa compartilhar também. Porque a gente acaba propagando isso, então é muito, muito, muito bacana. Feito? E pessoal, também dou várias dicas aí de provas para vocês. Mandar mensagem. Mandem mensagem para mim no direct, enfim, ou no meu e-mail. Eu não tenho meu e-mail aqui, mas manda mensagem lá. Tem Linktree, vocês conseguem entrar no site, entrar em contato, da Maite também, ela manda direct para ela. Se vocês quiserem acompanhar, entender mais sobre a medicina de família, então estamos sempre à disposição. Assim como a gente dá acesso ao paciente, a gente dá acesso ao aluno também. Eu não sei, você, Maite, eu acho que sim. Eu dou muito acesso a vocês, assim, a pessoa fala, me fala um pouco da residência, já manda assim, uma bíblia contando o lado positivo, o lado negativo, sendo o mais clara possível, porque a gente precisa que as pessoas façam isso, né? E alguém me ajudou e eu quero muito poder ajudar vocês. Tá, isso mesmo. Então, sigam a gente lá, marquem e a gente vai ficar muito feliz. Tá bom? Então, pessoal, obrigada, pessoal. Boa noite. Um abraço, pessoal. Obrigadão. A gente que agradece. Muito obrigada.
Se quiserem responder o formulário de avaliação de impacto, é só para a gente ter uma ideia do que vocês acharam de hoje. Daí a gente manda para a doutora Maite e para a doutora Maria Fernanda, assim. Por favor, gente, preencham, porque isso é muito importante. Inclusive, se a gente fala demais, se ficou um pouco prolixo, se ficou um pouco confuso, por favor, sejam críticos. Tá bom? Respondam aí, a presença vai ser validada por quem ficou até agora, não é pelo esse formulário, é só para a gente ter uma ideia de como que tá o evento mesmo. Muito obrigada, gente. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, vou parar de gravar.